Agora, doutor, a dor de cabeça é mais comum, né? É o que as pessoas geralmente falam, mas existem outros tipos de dores crônicas que também acontecem muito. Quais seriam elas? No nosso meio, nós temos as lombalgias, né, que são muito comuns. É um caso de grande, né, de procura dos consultórios médicos, os ambulatórios de absenteísmo, né? Lombalgia, no caso, é dor na região lombar. Na região lombar, que é nas costas, nas costas. Popularmente falando, nas costas, né? Dor nas costas. É o famoso lumbago, né? Lumbago. E é muito comum também no nosso meio, né, as polineuropatias que a gente tem, né, por exemplo, assim, o paciente diabético que tem muita dor, os pacientes com hérnia de disco, o diabético, que é muito comum. Qual que é o tipo de dor que o diabético pode ter? Na realidade, o paciente com diabetes ele tem um aumento da glicose no sangue. Essa glicose, ela lesa os pequenos vasos arteriais que vão levar sangue para o nervo. Sim. Com a lesão desses vasos, falta o sangue no nervo. E o nervo grita, fala, olha, eu estou precisando de alimentação, né, que é principalmente o oxigênio. E ali ele sente a dor. Aí ele tem uma neurite e essa neurite é extremamente dolorosa. Isso teria alguma relação com algumas amputações que acontecem com o diabético quando ele não trata da sua diabetes? É justamente essa falta de sangue, né, nos pequenos vasos, elas vão se deixar com o tempo, vai acometendo as artérias maiores, vai diminuindo a irrigação. E a gente sabe que aonde tem sangue tem vida, aonde não tem sangue tem a consequentemente morte. não tem vida, né? Agora, doutor, a gente está falando aqui muito sobre esses analgésicos. O senhor como doutor, como médico, poderia dar alguma orientação ao pessoal de casa e, de repente, citar alguns analgésicos que realmente, pelo uso abusivo, eles podem causar sérias consequências? Talvez os mais usados, os mais utilizados por pessoas, até mesmo por nós, né, para alguma dor de cabeça, a gente sempre se automedica, toma geralmente um medicamento. Quais medicamentos são mais usados e quais deles o senhor, como médico, deve orientar essas pessoas a não utilizar? Até mesmo, doutor, somando a pergunta da Luciana, isso é bem claro quanto ao que causa isso, né? Porque esse uso excessivo desses medicamentos que o senhor vai até dizer, realmente traz um malefício enorme e esconde o que nós dissemos aqui, coisas terríveis. Às vezes você está tratando a pontinha do iceberg e tem um iceberg inteiro para ser curado realmente para aquele tratamento individual. O senhor já rasga o verbo, inclusive, para mostrar para a gente o que causa. Só lembrando que esses medicamentos que o doutor vai se referir, bem utilizados, eles têm os seus benefícios. Né? Bem utilizados. Então, o doutor não vai aqui denegrir a imagem de nenhum medicamento, não, de maneira alguma. Bem utilizados, eles vão ter a sua utilidade. Na realidade, no dia a dia, nós falamos o seguinte, que remédio não foi feito para ficar na prateleira. O remédio foi feito para ser tomado. Uma boa medicação, uma boa indicação, né, daquele remédio pode, inclusive, salvar vidas. Sim. O que nós temos que ver, na realidade, é o tipo de dor que o paciente está sentindo. Se você tem uma cólica renal, e se você utilizar uma morfina para esse paciente, você não vai dar alívio para esse paciente, pelo contrário, às vezes você pode agravar a dor desse paciente. A mesma coisa acontece com a cólica biliar. Então, nós teríamos que utilizar alguns medicamentos que são meio relaxantes, como normalmente a gente fala. Se você tem um processo inflamatório, você vai usar um anti-inflamatório. E o que é mais comum no nosso meio é a utilização dos medicamentos anti-inflamatórios. Mas hoje, cada vez mais, os cardiologistas, os nefrologistas, os gastroenterologistas estão pedindo que a gente receite o menos possível desse tipo de medicação, porque nós sabemos que eles têm efeitos colaterais com relação ao coração, ao trato gastrointestinal, ao problema renal, né?
quais seriam mais ou menos os efeitos colaterais que os medicamentos causam, que são esses terríveis? Principalmente com relação ao trato gastrointestinal, é a irritação, né, da mucosa gastrointestinal, podendo levar, inclusive, a sangramentos, e esse sangramento, às vezes, pode levar à morte. Nós temos relatado na literatura vários casos de pacientes que tiveram uma hemorragia gástrica, que não foi socorrida a tempo e que veio a falecer. Agora, assim como a neosaldina, a aspirina, que são medicamentos comuns, que a gente compra na farmácia e toma, Tandrilax. Qual que é o medicamento mais utilizado nesses casos gastrointestinais? Quando a pessoa chega na farmácia e fala, me dá um medicamento assim. Qual que é, geralmente, o mais popular? Ou não tem? Não, geralmente não tem, porque hoje nós temos uma gama muito grande desses tipos de medicamentos. Do gastrointestinal. Gastrointestinal. Mas os principais que a gente sabe, a próprio ácido acetilsalicílico, né, que a aspirina, ela pode dar esses tipos de efeitos colaterais. Reação, né? É aí que eu queria chegar na pergunta, que é o seguinte, é um medicamento tão comum do nosso dia a dia, esses que aspirina, neosaldina e tal, e a gente acaba tomando para tudo. As pessoas tomam para dor de cabeça, toma para dor muscular, toma para dor no estômago, toma para tudo. Dor no pé, tô com dor no pé, vou tomar aspirina. Dor no dente. Literalmente isso daí. E isso não é indicado de maneira alguma, então, doutor? De modo nenhum, principalmente que nós temos o que nós chamamos de interações medicamentosas. Um paciente que estiver tomando um anticoagulante e que ele se automedica com aspirina, ele pode estar correndo um processo muito grave. Ele pode ter uma hemorragia, uma epistática, uma hemorragia pelo nariz, ele pode ter uma hemorragia através do trato gastrointestinal baixo, né? Às vezes ele tem uma hemorroida, essa hemorroida pode sangrar. Então são várias coisas que podem acontecer. O ideal é que a pessoa procurasse um médico e que o médico pudesse orientá-la. Mas nós sabemos que isso é quase que utópico. Sim. Porque quando a gente tem qualquer coisa, a gente procura normalmente uma automedicação. Aliás, as propagandas de remédio, né, doutor? Parecem propagandas de aquisição. Tome esse remédio. Ele de hotel, né? De hotel. Parece propaganda de hotel, de férias. Margarina, pessoa né? voando assim e tal, aquela coisa toda acontecendo. O que é mais engraçado, né, é que a mídia mostra o seguinte, falou, olha, se você tomar esse remédio e não resolver, então procura um médico. Mas antes você tem que escolher. Que é justamente o Quando contrário. deveria ser o contrário. Seria o contrário, né?